Os cortes de cabelo que prometem ser tendência neste inverno já estão dominando os salões e surgem como a aposta certeira para quem deseja renovar o visual para as festas juninas. Nesta temporada, as escolhas do momento unem elegância, praticidade e muito estilo, garantindo um visual impecável para os compromissos típicos da estação. Entre as maiores apostas para os dias frios, o chamado bob barroco ganha protagonismo. De acordo com especialistas do setor, o sucesso desse modelo está na sua capacidade de valorizar os traços faciais. Ele preserva o comprimento dos fios, mas utiliza camadas estratégicas que conferem leveza e movimento ao visual. Para garantir que o resultado permaneça impecável, os profissionais alertam para a importância dos cuidados capilares. Evitar o uso excessivo de ferramentas térmicas antes e depois do corte ajuda a preservar a saúde dos fios. Além disso, investir em máscaras de tratamento, óleos reparadores e finalizadores adequados é essencial para manter o brilho e a vitalidade durante todo o inverno. A manutenção periódica das pontas também é recomendada, pois garante que o corte conserve seu formato original por mais tempo. Vale lembrar que a rotina de cuidados deve ser personalizada de acordo com o tipo de cabelo, seja ele liso, ondulado, cacheado ou crespo. Com a atenção correta, o corte permanece alinhado e com aparência saudável, independentemente do estilo escolhido. Embora o bob barroco e o corte borboleta liderem as buscas, o leque de opções é amplo. Versões modernas do long bob e estilos com camadas continuam em alta por valorizarem diferentes formatos de rosto. Segundo o Correio Brasiliense, essas tendências de 2026 oferecem caminhos para quem busca tanto uma transformação discreta quanto uma mudança mais marcante, sem abrir mão da sofisticação. No fim das contas, a escolha ideal sempre dependerá do estilo pessoal e da rotina de cada mulher. E agora que a gente já está por dentro dessa movimentação intensa nos salões de beleza para a temporada de inverno, eu preciso abrir um parêntese aqui com vocês, porque quando a gente fala dessas tendências de corte, como esse tal de bob barroco que tomou conta das redes sociais, é impossível não olhar para trás e entender quem são os verdadeiros responsáveis por ditar esse ritmo no Brasil. Quando eu leio sobre essas mudanças de visual e a importância de um corte bem executado, meu pensamento vai direto para figuras como Romeu Felipe e o Vanderlei Nunes, que são nomes que ao longo das últimas décadas, deixaram de ser apenas cabeleireiros para se tornarem verdadeiros arquitetos da imagem pública de tantas personalidades que a gente acompanha. Se a gente for analisar a trajetória do Vanderlei Nunes, por exemplo, a gente está falando de uma lenda viva da beleza brasileira. Nascido no interior, ele não caiu de paraquedas nesse mundo. Ele construiu uma carreira que se confunde com a própria história da moda e da televisão no país. Ele começou lá atrás, em uma época onde o trabalho de um stylist não tinha essa exposição quase instantânea que a gente vê hoje no Instagram. O Vanderlei é conhecido por ser o mentor de muita gente e por ter criado aquele estilo que parece despojado, mas que na verdade exige uma técnica cirúrgica. Ele é o cara que por anos, foi a assinatura capilar das maiores atrizes da Rede Globo, sendo o responsável por transformações que pararam o Brasil. Lembra quando a personagem da novela mudava o visual e no dia seguinte todo mundo queria igual? Muitas vezes, a mão por trás daquela tesoura era a dele. Ele sempre defendeu essa ideia de que o cabelo precisa ter movimento, de que a mulher não pode ficar refém do salão. Uma filosofia que se conecta diretamente com essa tendência de praticidade que a gente vê hoje, onde o corte precisa ser bonito na foto, mas tem que sobreviver à rotina real da mulher brasileira. Já o Romeu Felipe, que é um nome mais contemporâneo, mas igualmente gigante, tem uma história de ascensão muito ligada a esse conceito de coloração perfeita, e cortes que trazem essa leveza toda que o bob barroco pede. Ele é um paulistano que entendeu, antes de muita gente, que a cliente moderna não quer apenas um corte, ela quer uma experiência. A trajetória dele é marcada por essa transição entre o salão de alta performance e a influência digital. Ele soube usar as ferramentas de vídeo para ensinar as mulheres a cuidarem dos fios, desmistificando o processo de manutenção. E é aí que entra a conexão com o que a notícia de hoje pontua, a necessidade de cuidados capilares constantes. O Romeu sempre bateu na tecla de que sem um bom tratamento, sem uma máscara de qualidade, o corte perde o sentido, porque a textura do fio é o que dá vida ao desenho da tesoura. É fascinante notar como o mercado da beleza mudou. Antigamente a gente tinha uma ditadura do liso perfeito, uma coisa chapada sem vida. Eram épocas de polêmicas, onde o excesso de química era visto como a única solução para a estética. Hoje a gente vive um momento de celebração da textura natural, e o bob barroco é o exemplo máximo disso.
ele não quer esconder o seu ondulado ou seu cacho. Ele quer valorizar o volume, quer trazer essa sofisticação que remete quase a uma obra de arte renascentista, daí o nome barroco. Isso é muito diferente do que a gente via nos anos 90 ou no início dos anos 2000. A mudança é nítida. Antes a gente via celebridades presas a padrões que muitas vezes danificavam a saúde do couro cabeludo, enquanto agora a tendência caminha para o que é saudável e sustentável a longo prazo. Na minha visão, essa valorização de cortes que preservam o comprimento e trazem movimento mostra uma maturidade maior do público feminino. A gente deixou de seguir cegamente o que uma ou outra estrela de novela ditava para buscar o que realmente harmoniza com o nosso formato de rosto e com o nosso estilo de vida. E sendo muito sincero com vocês, eu acho isso um avanço fantástico. A televisão brasileira, inclusive, tem um papel ambíguo nisso. Ao mesmo tempo que ela ainda dita moda através das personagens, hoje ela também é cobrada pela diversidade. Não dá mais para colocar todo mundo na mesma caixa de um corte reto e sem personalidade. Quando a gente observa a trajetória desses grandes profissionais, a gente percebe que eles sempre estiveram um passo à frente justamente por entenderem que o cabelo é uma forma de identidade. O Vanderlei Nunes, com toda a sua experiência, sempre soube que um corte tem o poder de levantar a autoestima de uma pessoa de uma forma que poucas coisas conseguem. E o Romeu Felipe, com essa visão mais técnica e estética, trouxe esse refinamento que o mercado pedia para a era digital. O que a gente vê agora, com essas tendências de inverno, é apenas a consolidação de um movimento que já vem sendo preparado há anos. Não é sobre seguir a moda por seguir, é sobre entender que o inverno, com todo o seu ar mais sóbrio, pede uma moldura que ilumine o rosto, que traga leveza para equilibrar o peso das roupas mais pesadas que a gente usa nessa estação. Eu, particularmente, acho que a gente vive a melhor fase da estética capilar no Brasil. Temos acesso a produtos de tratamento muito superiores aos de décadas atrás, e os profissionais nunca foram tão qualificados quanto hoje. A recomendação da notícia sobre evitar ferramentas térmicas é o conselho de ouro que eu gostaria de ter ouvido há 20 anos. Antigamente a gente abusava da chapinha como se não houvesse amanhã, e hoje a gente sabe que isso é o caminho mais rápido para destruir a saúde do fio. Ver essa conscientização ser pauta principal em uma notícia mostra que o consumidor está mais inteligente, mais atento e, acima de tudo, mais cuidadoso consigo mesmo. É importante a gente lembrar que toda tendência, seja o bob barroco ou qualquer outra, é cíclica. O que a gente vê hoje sendo apresentado como a grande novidade, muitas vezes tem raízes em cortes clássicos que fizeram sucesso em décadas passadas, apenas com uma releitura mais moderna e adaptada à tecnologia de produtos que a gente tem hoje. E essa é a beleza da história da moda. Nada se perde, tudo se transforma, mas sempre com esse toque de sofisticação que os grandes nomes da nossa área conseguem imprimir. Olhando para todo esse cenário, eu fico pensando, será que a gente não deveria valorizar mais a nossa própria textura e menos o que a vitrine nos impõe? Acho que o grande segredo desse inverno é justamente esse, usar a tecnologia e o conhecimento profissional a nosso favor, mas nunca perdendo a essência do que faz cada um de nós ser único. E vocês, o que acham dessa volta dos cortes mais estruturados? É hora de passar a tesoura ou manter o comprimento? A resposta, no fim das contas, está sempre no espelho, e é ali que a verdadeira tendência acontece, longe de qualquer fórmula pronta.